Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai ver em relação ao nosso diagrama de comunicação. O diagrama de comunicação, ele é um dos dois diagramas de interação da UML. Né? O que são diagramas de interação? Diagramas de interação são diagramas que a gente vai demonstrar a interação entre os nossos objetos, entre o ator e os nossos objetos do sistema. Então, eu vou demonstrar toda essa interação. É praticamente quando a gente faz aquela descrição do caso de uso, lá no nosso cenário principal, onde a gente começa a falar o ator envia tal dado, o sistema envia tal dado. Então, essa interação eu vou descrever através dos meus diagramas de interação, certo? Nos meus diagramas de interação, para essa aula, a gente vai continuar com a nossa mesma bibliografia, o ML Guia do Usuário, desenvolvendo aplicações com ML e utilizando o ML e padrões. Então, vamos lá. Diagramas de interação, certo? Nós temos dois tipos de diagramas de interação. Né? Quais são esses dois tipos? Na aula passada, a gente viu diagrama de sequência. O que é o diagrama de sequência? Ele vai enfatizar a sequência de mensagens dentro de uma linha de tempo. Então, no meu diagrama de sequência, eu vou ter um plano X e Y, né, onde no meu Y eu vou ter as mensagens que são trocadas, que é na vertical, e na horizontal eu vou ter o quê? Os objetos que vão trocar essas mensagens. No meu diagrama de sequência, na hora que eu olho o meu diagrama de sequência, eu consigo perceber todas as ordens das mensagens. Por quê? Porque ele enfatiza na sequência dessas mensagens, na ordem, ok? Dentro de uma linha de tempo. Já o nosso diagrama de comunicação, que também é chamado de colaboração, ele vai enfatizar o relacionamento estrutural entre os objetos, não se preocupando com o tempo determinado de cada interação. Então, o meu diagrama de comunicação ou colaboração, ele vai enfatizar no relacionamento estrutural, nas mensagens que são trocadas. Não vai não vai tomar muito cuidado em relação ao tempo. Você não consegue bater o olho no diagrama de comunicação e verificar ali a sequência daquelas mensagens, ok? O diagrama de comunicação, ele é chamado na UML 1.4 de diagrama de colaboração. Os objetos, eles são distribuídos nesse diagrama em ordem similar à do diagrama de sequências, obedecendo a sequência das mensagens. Então, ele aparece na sequência cronológica dessas mensagens. Porém, ele não tem aquela ênfase na sequência, certo? A gente vai ver isso aqui. A colaboração entre os objetos é representada por uma ligação simples, acompanhada de uma numeração sequencial e de outras informações como condições e iterações. Né? Lembrando que iteração é o quê? É o loop. Né? Então, eu tenho como colocar as condições, que a gente vai chamar de condição de guarda, e tem as iterações, que são os loops. Em virtude da forma de como um diagrama de comunicação é apresentado, identificamos a sequência temporal das mensagens por meio de sequências numéricas. Então, o que acontece? Como no meu diagrama de comunicação eu não bato o olho e consigo ver a sequência daquelas mensagens, eu tenho que numerar cada mensagem para poder explicar, né, para poder demonstrar a sequência dessas mensagens. Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo de diagrama. A autochamada do diagrama de sequência, o que é autochamada no diagrama de sequência? É quando eu estou executando um objeto e ele faz uma solicitação para ele mesmo. Né? Isso é chamado de autochamada lá no meu diagrama de sequência. Essa autochamada, ela é identificada como autodelegação no meu diagrama de comunicação. E é representado com um arco ligado ao objeto. Né? Então, vamos lá. Olha só, esse aqui é o exemplo de um diagrama de comunicação. Aqui eu tenho um ator, eu tenho todos os meus objetos aqui, né? Esses objetos eles estão ligados, e eu tenho a minha mensagem. Notem aqui que a mensagem ela tem um número 1, 2, 3 e 4. O que acontece? Esse número é justamente para poder mostrar a sequência dessas mensagens, porque quando a gente bate o olho nesse diagrama, nem sempre você consegue ver a sequência correta dessas mensagens, ok? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, nessa mensagem, é a primeira mensagem
que é uma chamada do método obter grade. Olha o método aqui, obter grade. Né? E o que ele passa? Ele passa um curso X para quem? Para o objeto curso X. Ok? Essa é a minha primeira mensagem. A minha segunda aqui, número 2, o código deste método, para ser concluído, vai necessitar de informações das disciplinas do referido curso e das turmas ativas. Então, ele tem aqui uma iteração, né? Como que a gente faz a iteração? A iteração eu tenho um asterisco e tem uma condição ali dentro. Então, eu tenho um asterisco e a condição para cada disciplina. Para cada disciplina, o que eu vou fazer? Eu vou obter informações da disciplina, passando o quê? Passando o código dessa disciplina, tá certo? Então, aqui eu passo esse código aqui, disciplina 1, tá certo? Então, para cada disciplina, é chamado o método obter disciplina, passando como parâmetro, né, disciplina 1 do objeto dice1. Na terceira mensagem, o objeto disciplina dice1, né, que é esse objeto aqui, por sua vez, necessita de informações dos pré-requisitos das disciplinas. Né? Então, ele necessita de informação que dá dentro daquela classe mesmo, né? Dentro daquele objeto. Então, o que acontece? Ela passa uma mensagem para si mesmo, chamando o método obter pré-requisito com o mesmo parâmetro que a disciplina 1. Então, isso aqui é que a gente chama de autodelegação, onde eu tenho aqui um círculozinho que liga do objeto ao objeto e tem uma seta que está demonstrando que isso é uma autodelegação. Tá? A autodelegação é o nome dado no diagrama de comunicação. No diagrama de sequência, é chamado de autochamada. Ok? O objeto curso X, né, que é esse objeto aqui, curso X, depois de receber a resposta da sua mensagem número 2, então aqui, número 1 ele recebe, ele vai para 2, aí o 3 faz aqui a autodelegação. Depois que ele recebe esse retorno, tá vendo que aqui eu não demonstro esse retorno. No diagrama de sequências eu já demonstro ele. Então, depois que ele recebe esse retorno, o que ele faz? Ele chama o método obter turmas ativas. Então, aqui, obter turmas ativas. E passa como parâmetro o curso X, né? O nome do curso, aí, o código do curso, certo? Que pertence ao objeto turma 1. Então, ele pega aqui obter turmas ativas com o parâmetro curso X. Esse curso X está dentro de quem? De turma 1, né? Turma 1 é o objeto turma 1 da classe turma e ele vai obter essas turmas ativas através do meu curso X. A grande diferença entre o diagrama de comunicação e o diagrama de sequência é exatamente o que ocorre com o objeto do curso X, que é o quê? Não fica explícito no diagrama as mensagens de retorno e o momento que isso ocorre. Né? Então, olha aqui, eu não tenho aqui nesse diagrama o momento correto, né, que essa mensagem sai, tá certo? De um objeto para outro e nem o retorno. Por isso, eu tenho que colocar os números para exemplificar esse meu diagrama. Tá certo, senhores? Muito obrigado pela presença e qualquer coisa estamos à disposição.